Você já pensou em ter a habilidade de tocar tudo o que você quiser na guitarra? Já pensou em conseguir improvisar, compor e arranjar sem precisar de criatividade ou inspiração? O negócio é que existe uma metodologia que propõe te ensinar exatamente isso. E é sobre ela que você está prestes a assistir. Começa agora o podcast 5x12. Fala galera, tá começando o podcast 5x12. Tô aí com o André de novo. Bora Salve, lá. galera, beleza? E aí e a ideia hoje é falar sobre como organizar seus estudos. E aí, antes da gente começar, eu estava pensando sobre isso, eu acho que tem três pontos, não sei se o André vai concordar comigo, mas acho que tem três pontos muito importantes nessa parada da organização dos estudos, né? Eu acho que é tipo assim, o que você precisa estudar na ordem, né? Eu acho que, né, os conteúdos cronológicos mesmo, né? Assim, tanto teóricos como escalas, né? Como, enfim, como você organiza isso no seu dia a dia, né? Que eu acho que também é fundamental, né? Não adianta você saber a ordem, mas você não conseguir se organizar para fazer essa parada acontecer. E como você se manter motivado, que era quase a primeira ideia da live, né? Que é tipo, como você evitar a procrastinação, né? Aquela parada de você saber que você tem que fazer o negócio e ficar evitando o tempo todo de fazer, né? Porque por vários motivos. Então, eu acho que a gente podia focar em responder essas três perguntas. O que você acha, André? Que é uma boa, mano. Eu acho que, para começar, antes de tudo, a gente tem que pensar no macro. Então, por exemplo, como que estudar direito, como organizar a sua rotina de estudos e tal, mas você tem que saber aonde você quer chegar, tá ligado? É Total. porque, por exemplo, se o Bolt fosse correr, bater o recorde lá, mas ele saísse da pista, ele não ia chegar na chegada, entendeu? Se ele não chegasse na chegada, se ele fosse correr pro outro lado, não ia bater o recorde, não ia funcionar a corrida. Você correr uma Exatamente. maratona pro lado errado, você não vai chegar no final, mesmo que você corra mais rápido do que todo mundo. Então, tipo, a gente tem que saber onde que é a nossa linha de chegada, qual que é a linha de chegada que a gente planeja. A gente tem que pensar, tipo, onde a Total. gente quer chegar, aí planeja uma linha de estudo para você chegar nesse objetivo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, mano, antes de planejar Total. chegar É, finalmente ali. é interessante, no meu curso lá, o primeiro, eu tenho assim, o primeiro módulo é boas-vindas, né, que eu falo, tipo, suporte, essas coisas. E o segundo módulo é mindset. Eu acho importante. E eu falo bastante dessa parada, exatamente o que você falou. Não com o mesmo exemplo, né, mas assim, eu falo sobre objetivo, né? Qual que é o seu objetivo no final das contas? Porque tem muita gente que nem tem objetivo claro, né? Uhum. Por exemplo, assim, coisas que eu gosto. Eu gosto muito de jazz, eu gosto muito de música brasileira. Bossa nova e samba jazz, que tá muito, tem muitas coisas próximas. Além disso, eu acho muito massa choro. Eu piro, 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 piro. E eu gosto, e tipo, eu tenho muita, apesar de ser bem leigo no assunto, eu tenho muita vontade, assim, de explorar o violão erudito, assim, né? Explorar de forma lúdica, né? Não almejo ser um violonista erudito, mas eu gostaria de explorar. Só que é muito louco, porque assim, se eu. Todas as vezes que eu fiquei, tipo, focando em tocar o choro, eu sentia que, já que eu estava tão envolvido, o que eu decidi para mim, né, que eu queria tocar muito bem o jazz e a música brasileira que tem a ver com o jazz, né, que é a bossa nova, o samba, que são a linguagem tem semelhanças, né, harmônicas, enfim. E aí essa foi minha decisão, assim. E todas as vezes que eu parei para estudar outras coisas que de forma lúdica, por mais legal que fosse e por mais que ajudassem algumas coisas, não era o não era não era o que fazia realmente eu chegar onde eu tinha decidido, né? É aquela parada da lei de Pareto, já viu isso aí? Não, Pareto, não tenho certeza. Mas é aquela parada do 80-20. como que é? Não sei qual que É é. tipo, eu acho que dá para falar que é uma espécie de método, né, de desenvolvimento de qualquer coisa assim, que você vai fazer, que a ideia é tipo uma lei, né, que fala que se você de desculpa, 80% dos seus resultados em alguma coisa que você quer, Hum, vem de 20% das coisas que você faz. Então, caramba. por exemplo, aqui no meu projeto, de música, eu tenho o que eu faço no meu dia a dia. Eu gravo vídeo para o YouTube, eu gravo vídeo né, eu corto, eu edito, né, manualmente esses vídeos do YouTube, eu edito manualmente esses vídeos do
Instagram, né? Eventualmente, eu vou lá no gerenciador para vender algum curso, para distribuir conteúdo. Então, assim, e aí isso envolve também, às vezes, eu criar copies, né? Escrever os scripts, isso envolve eu criar as páginas, né? Às vezes configurar coisas, sei lá, se eu uso e-mail, né? Configurar e-mail marketing, aquela coisa toda. Disso tudo que eu faço, vem resultados. E o resultado pode ser, vamos dizer, dinheiro, resultado financeiro. E dessas coisas que eu faço, só 20% das coisas são o que realmente traz resultado. Entendeu? As outras 80% das coisas geralmente não é o que traz o principal do resultado. Então, por exemplo, nesse caso, o que eu acredito que vai me trazer mais dinheiro de fato? É o conteúdo, não a parte de editar, mas a parte de gravar. Só que eu gasto muito mais tempo editando do que gravando, né? Gravar que nem aqui, a gente vai fazer um podcast, estamos fazendo podcast, vai, em uma horinha a gente fez um puta conteúdo massa. Para editar e para subir e para pôr no Nossa, é YouTube e para trampo. divulgar, vai uma cara, entendeu? Então, tipo assim, então aí aqui já dá para ter uma noção. Outra coisa que vai pôr mais dinheiro, né, no final da parada, é eu fazer uma copy legal. Então, pensar exatamente como que eu vou me comunicar com mais clareza para fazer o cara tomar ação aí de entrar para os treinamentos, né? O gerenciador, né, a parte de anúncios mesmo, estratégica, né, ficar pensando em formas às vezes não é nem tanto apertar os botões, mas assim, tipo, raciocínio, né? E Então, até tipo, entender eu como acho funciona, né? É mó trampo, é muita coisa. isso. Nossa, é muito estranho. Cara, gerenciador em específico é embaçado. Mas assim. Mas então, tipo assim, esse é a lei de Pareto, que diz que dos seus resultados, 80% dos seus resultados, vem de 20% dos seus esforços. Eu acredito bastante nisso, tipo, em várias áreas. E aí eu acho que acaba que quando eu botava meu esforço em outros estilos, que não era o que eu queria chegar, por exemplo, choro e música brasileira. Música brasileira, não, desculpa, choro e música erudita, por exemplo, que às vezes eu pegava uma peça para dar uma olhada, né, aquela coisa. Por mais legal que seja, tipo assim, gratificante, e Tá isso é saindo do positivo, né? caminho, Porque né? mas eu tô saindo do caminho. Por mais legal que seja, e não quer dizer que é ruim, né? Tipo, pô, às vezes você quer um lazer ali com seu instrumento e vale a pena. Só que quanto mais esforço eu coloco nisso, menos esforço eu tô colocando nos 20% que vão trazer o resultado real, né? Então, Uhum. assim, então no final das contas, eu acabava me frustrando nas duas coisas, né? Porque eu não vou conseguir dar o que eu queria de tempo para essas outras coisas, ao mesmo tempo que quando eu dava, quanto mais tempo eu dava para elas, mais eu estava fora do caminho. Ainda mais quando eu tocava aí na noite jazz, né? Tipo, com frequência, porque aí eu tava literalmente, eu ia sentir na pele quando eu fosse tocar o jazz a falta do estudo que eu precisava ter tido, assim, né? Se dependendo de como eu Sim, balancear, né? Então, eu concordo plenamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é traçar um objetivo claro, né? boa. E aí depois, uma coisa que eu aprendi, mano, e que a gente até conversou sobre isso hoje, é fazer o planejamento semanal pensando nos Total. estudos, né? Vamos pensar só nos estudos, mas a gente faz isso para a vida toda, né? Mas pensando nos estudos, um planejamento, eu sempre tive um planejamento mensal, tipo um tema do mês no meu estudo, aí um planejamento semanal e diário. Eu separava para essas etapas, assim, principalmente quando eu fui estudar para a prova da Berkeley. Que aí Uhum. mano, eu estudava tipo o dia inteiro. Era o dia inteiro tocando guitarra, o dia inteiro estudando música, e aí eu tinha que estudar percepção, harmonia, improvisação, eu tinha que estudar a música que eu ia tocar, porque eu já estava nervoso. Aí eu tinha que estudar técnica, um monte de coisa, mano, era muito assunto. E aí eu organizava, tá? Essa semana o objetivo é chegar aqui, aqui, aqui. Aí beleza. Tal dia eu quero fazer isso nesse horário, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fazia o planejamento geral. E aí, mano, eu consegui desenvolver umas paradas, porque é muita coisa, e quando a gente tá estudando sem organização, fica tão bagunçado, né, mano, que parece que você nem lembra o Sim. que você tem que fazer, e por mais que você estude, você não consegue ver o resultado se você não ter um Uhum. planejamento e tal. E aí eu criei um arquivo no Excel, quer dizer, no Numbers, né, porque na Apple é Numbers, enfim. Nesse programa de Uhum. tabelinha aí. Eu criei um arquivo ali, onde eu colocava as tarefas da semana, e separado por dia. Então, tipo, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. E aí eu colocava verde o que eu fazia bem e um comentário do lado. E o vermelho que eu faço mal e o comentário do lado.
Amarelo que aliás, vermelho que eu não faço e amarelo que eu não consegui fazer muito bem. Por exemplo, eu tinha que fazer uma Caramba, hora de André, solo de você. harmonia. Aí eu não fazia uma hora, eu fazia meia hora, eu colocava amarelo, não fui bem. E aí nisso aí quando termina a semana e você vê a semana inteira, tipo, aí você fala, pô, não evoluí, mas tá tudo amarelo, tá ligado? Não fiz tudo direito, tá tudo vermelho, não sei, não tem como evoluir. Aí você vai se cobrando, mano. Então, aí eu vou me cobrando. E aí eu peguei essa planilha e coloquei no meu curso. Então, tipo, eu passo pros alunos isso aí. Eu até tenho uma aula explicando e tal. E isso funciona muito, cara. Não sei se você já fez algo Nossa, do tipo André. assim. Cara, bicho, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, mano. Até, tipo assim, algumas, eu vejo que você é uma pessoa que tem uns hábitos muito legais, tá ligado? Até coisa como, por exemplo, acordar cedo, mano, já faz uma diferença enorme, assim. Muda tudo, Sensacional, mano. mano. Aí, inclusive, até te pergunto, você sempre estudou muito regrado, do jeito que a gente está conversando? Tudo bem, eu sei que para Berkeley talvez tenha sido mais, mas digo, para você sempre funcionou aquela coisa de tipo pensar em horários, em assuntos, do jeitinho que você colocou, assim, você sempre fez desse jeito? Cara, não. Tudo mudou com a Fer. Quando eu conheci a Fer e tal, mudou tudo. Tipo, de uma maneira geral na minha vida, de organização e tal. E, mano, eu lembro que no ensino médio e nos primeiros anos da faculdade, eu não trabalhava ainda no primeiro ano da faculdade, né? E no ensino médio também não. Eu dava minhas aulas, mas esporadicamente, ainda não encarava como um trampo para Uhum. valer. Então, tipo assim, na época quando eu ensino médio, eu ia para a escola num período, o resto do dia eu ficava tocando guitarra. Não necessariamente estudando, porque tocar Sim, guitarra não sim, quer dizer que eu sim. estou estudando. Então, tipo, eu tava tocando guitarra o dia inteiro. Aí na faculdade também, a faculdade à noite e durante o dia tocando guitarra. Não necessariamente estudando, por isso que eu falo, era uma bagunça, eu não evoluía, mano. Eu tocava guitarra Uhum. por, sei lá, 10 horas por dia, por aí, talvez, não sei as contas, 8 horas por dia. E não evoluía, mano, porque eu não tinha organização, não sabia o que eu queria. Não Total. tinha essa visão macro que a gente combinou agora há pouco, nem nada. E aí, quando eu comecei a trampar com música, quando eu entrei no. Quer dizer, eu já trampava com música, né? Mas quando eu comecei a encher mais o meu horário de aulas, foi quando eu entrei no Sim. Objetivo. Aí eu comecei a dar aula no Objetivo, ângulo e progresso. E aí o bagulho ficou louco, mano, porque eu tinha muita aula e não tinha mais tempo com a guitarra. Então é que eu pensava, Uhum. poxa, eu não tenho mais as 10 horas de guitarra por dia, não vou conseguir estudar. E aí, mano, eu comecei a organizar meu tempo e tal, e eu conseguia estudar durante 2 horas, 1 hora e meia por dia. E aí eu aproveitava esse tempo. E acabava que essa 1 hora e meia ou 2 horas era bem mais produtiva do que 8 ou 10 horas tocando guitarra solto. Nossa, com certeza. Aí, tipo, depois do objetivo, eu até finalizar a faculdade e tal, aí eu conheci a Fer no meu último ano da faculdade. Então, tipo, eu tava no TCC. TCC é embaçado e tal, aí tava aquela loucura. Aí, beleza, terminei a faculdade. Aí eu terminei a faculdade, já comecei a focar na Berkeley, porque essa minha primeira faculdade foi para me preparar para Berkeley, né? Aí eu Você comecei a já focar na estava lá Berkeley. atrás, já pensou em ir para Berkeley. Já. E aí eu pensava, mano, eu não posso ir para Berkeley sem ter noção do que é fazer uma faculdade. Eu queria fazer uma faculdade aqui para Uhum. realmente, tipo, porque quando eu entrei na minha faculdade, por exemplo, que eu estudei, no começo dela, eu não tinha noção do que era uma faculdade. Então é tudo muito novo, mano. A gente não consegue aproveitar 100%. Aí no final eu já comecei a ter uma ideia. Então eu já sei que eu vou com uma outra Pode crer, mentalidade para lá, entendeu? pode Essa era crer. a minha ideia. Enfim, aí terminou a faculdade e tal. E eu já com foco da Berkeley, comecei a estudar para lá. E aí a minha vida começou a mudar conforme pela organização, por esse lance da organização. A Fer começou a trazer Sim. para mim. E aí eu comecei a fazer essas paradas. Antes de estudar para a prova da Berkeley, tipo naquele sprint final, dos últimos meses para a prova, antes disso, eu já tinha tudo bem organizado, os meus horários e tal. E foi bem por causa da Fer, cara. Era bem metódica. Aí, mano, é muito louco como deslancha, velho. O que eu não Total, evoluía, o que eu sensacional. evoluí em 5 anos de estudo, eu evoluí tipo, em 7 meses. Por causa de organização. Isso é muito diferente, muda Só, e, muito. e por curiosidade, assim, quando você faz as tarefas diárias, né? Não só de música, mas no geral, Uhum. você bota horários para elas? Cara, eu coloco. Na verdade, eu não eu coloco e eu coloquei muito, 100% nesse sprint final para a prova da Berkeley. Atualmente Uhum. não estou colocando, mas eu botei ontem a colocar. Deixa eu ver se eu não sei se eu estou com o bagulho aberto aqui, mas eu coloco aqui no meu.
Quer ver? Eu vou mostrar para você. Eu vou colocar aqui no meu computador. Será que dá para mostrar? Acho que dá. Ah, acho que dá pra ver mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Aqui, novembro. Ah, eu apaguei tudo, apaguei o histórico, senão, Ah, pode crer. droga. Mas, tipo, eu coloco no meu calendário tudo certinho. Das 8 às 9 eu vou fazer não sei o quê. Das 9 às 10 não sei o que lá. E aí eu ponho os intervalos e tal. E aí funcionava muito bem, mano. Muito bem. E Então, funciona? tipo, Você consegue cumprir tudo, assim? sim, muito mais do que como estava até então. Como tá solto, né? Aham. Quando eu só ponho as metas, eu não faço direito. Mas agora que eu vou voltar a fazer isso, é muito melhor, muito melhor. Porque, tipo, eu tenho o meu caderninho, até que você falou que tem também, mas eu tenho aqui das minhas tarefas diárias, né? Tipo, tá escrito aqui que eu tenho que Sim. fazer e tal. E aí eu tô escrevendo tudo em inglês para estudar já. Então, tipo, eu faço a tarefa tudo em inglês, tal, anoto como foi a aula dos meus alunos, o que eu passei para eles, para não esquecer na próxima aula e para ter tudo organizado. Então, tipo, eu faço essa anotação, só que como mesmo só com isso aqui já não resolve, mano. Tem que fazer, se eu fizer o bagulho lá no meu calendário, o horário para tudo, vai funcionar muito bem. Porque, por exemplo, Pode se eu crer. tenho os bagulhos do dia aqui, aí eu levanto às 7h30. Pô, acordo às 7h30 e falo, nossa, tá tão frio, tá tão gostoso aqui embaixo da coberta, ficar deitado. E aí eu não preciso levantar, porque eu não tenho horário para as coisas, eu posso fazer depois. Sim, Mas sim. depois eu faço correndo. Mas se eu ponho horário às 8, aí a gente levanta, mano. Pelo menos comigo Pode funciona. crer. Pode crer. Eu falo isso porque, tipo assim, eu sempre busquei me organizar. Vamos falar de música, assim, né? Eu sempre busquei me organizar, mas eu sempre me organizei muito mais na minha mente. Nunca fui tão. Nunca coloquei tanto no papel, assim, né? E eu acho que pra mim, por exemplo, vamos dizer, hoje em dia você tá com uma rotina de estudos diários? Tô com uma rotina de 1 hora de estudo de guitarra, mano. O que você tá fazendo, assim? Eu tô tirando temas, tirando melodias e analisando. Eu tô tirando agora a Uhum. música do. Eu comecei há 2 dias, acho que 2, 3 dias a música. Um tom pra Jobim do Sivuca. Pode crer. Então eu tô tirando essa música, estudando a técnica com ela e analisando tal pra ver as paradas. Então, tipo, eu tô fazendo isso porque eu tô sentindo falta do estudo técnico, mano. Então eu tô Uhum. no dia a dia, Você tá na quando eu, mesma que eu. mano, é uma porcaria, porque a gente dá as aulas tal, mas dar aula não é estudar. A gente acaba Uhum. estudando, praticando as paradas, né? Mas, por exemplo, eu gravei meu curso todo recentemente. Então, tipo, eu gravei Uhum. os exercícios todos. Então, eu até pratiquei tecnicamente falando, mas eu pratiquei especificamente os assuntos. Os exercícios que eu passo são exercícios bem, podemos dizer, direto, né? Não é pragmático a palavra, mas é bem direto. Pega Mas são tal exercícios, ferramenta. né? Exercícios. Tal ferramenta, em 12 tons, tal não sei o que, em 12 tons, não sei o que, sei lá. Beleza. Mas na prática em si, é diferente. Então, tipo, eu tô sentindo falta da agilidade, eu tô sentindo falta de fraseados e tal. Então, eu tô Uhum. colocando esse mês o tema de tirar melodias de outras pessoas. Então, eu tô tirando a melodia dessa música, até eu vou gravar depois e tal. Depois eu vou Uhum. tirar, eu vi que você tá tirando também, não sei se já terminou, o solo do Coltrane. Eu peguei Eu aqui logo no tirei Google. um minutinho só. Eu queria deixar Demais. da Um minutinho já é velocidade, muita né? coisa, você é louco. Eu vacilei, porque quando entrou na pandemia, a primeira coisa que eu fui fazer era isso, porque eu já queria. Eu tinha muita. Como eu tava tocando muito, eu não conseguia tirar muito solo, porque é uma coisa demorada, deixar na velocidade e tal. E aí, quando voltou, a primeira coisa que eu fui fazer foi isso, tirar o Coltrane. E aí eu fiquei, tipo, umas 2 semanas, assim, tipo, todo dia tirei os pedaços e tal. Aí, quando eu consegui tirar um pedaço relevante, eu falei, agora eu vou estudar para conseguir deixar na velocidade dele, tocar junto com ele, né? Porque para mim o fraseado, cara, é difícil, assim, Difícil. né? Querendo ou não, quando você tira o fraseado de outras pessoas, ainda mais de sopro, né, tal, é muito São outros diferente, né, da caminhos, né, mano? realidade. E aí quando eu fui, e aí eu fui acelerando, 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 eu cheguei bem perto. Eu já tinha conseguido tocar com ele, mas tocar sujo com ele, né, ainda não estava, né, confortável. E aí eu entrei um pouco perto da criação da página, eu entrei numa da página, comecei a estudar essa parada do marketing e tudo mais, e eu comecei a deixar aqui também de lado por um tempo. Depois voltei. E aí quando eu voltei, eu acabei voltando estudando outras coisas que eu me sentia mais falta do que necessariamente isso, né?
E aí, beleza, aí eu continuei estudando, mas, sei lá, coisas como improvisação e tal. Eu estudava bem pouco tempo, tipo meia hora por dia, só para manter a técnica mais ou menos tal, mas com focado na página, em aprender essa parada toda. Depois que eu fiz o primeiro lançamento, no mês do primeiro lançamento do meu curso, e também teve a coisa de estruturar curso, né? Gravar vídeo para o YouTube, começar a gravar o Nossa, curso, coisa, aquela hein? coisa toda que dá um trabalho para prega, né? E aí, quando eu fiz a primeira semana, no mês que eu lancei, né, a primeira vez o curso, abri as vagas e tal, aí depois dessa abertura de vagas, aí eu voltei a estudar mesmo. E aí eu voltei a estudar e agora eu estou tentando ao máximo, né, manter o estudo diário. Aí agora o meu objetivo está sendo exatamente o mesmo que você. É tirar solos, né? Porque eu estava estudando muito daquele jeito que a gente até conversou no último podcast, né? Que era sobre botar o metrônomo e ir aumentando gradativamente, né? Eu boto no 2 e 4 e imaginando as harmonias de jazz e aí e subindo aos poucos, né? Pensando sempre a semicolcheia, né? Sempre o fraseado, né? Com bastante nota e subindo aos poucos, né? Justamente para conseguir ter esse raciocínio mais rápido, né? Então eu estava fazendo esse estudo, só que aí eu queria por mais que ele esteja me ajudando, tal, a voltar com a técnica, eu queria ter essa coisa queria estudar mais fraseado, né? Queria melhorar o fraseado. Então eu falei, pô, se eu já quero manter uma técnica massa, eu quero melhorar ainda o fraseado, acho que um jeito massa é eu pegar solos Com e ficar certeza. estudando eles para ir aumentando, né, a velocidade. E aí, tipo assim, quando você fala assim, quando eu tava lá na fundação, né, que foi onde eu estudei e tal, eu até tentei fazer aquela coisa de tipo, eu vou estudar, sei lá, tenho 3 horas para estudar. Eu vou estudar meia hora X, meia hora técnica, 15 minutos, sei lá, leitura, meia hora mais, sei lá, mais 15 minutos de acordes e, sei lá, botar tipo metas curtas, assim, de vários assuntos da, ao decorrer do tempo de estudo. Só que para mim, e não que não funcione, na verdade, né? Até funcionava em alguns aspectos, mas para mim eu não me sentia muito. Eu não sentia que era o mais efetivo possível, assim. Então aí eu comecei a mudar um pouco e hoje eu acabo estudando, tipo, eu não tenho, por exemplo, um assunto do mês, nada desse gênero, mas eu penso sempre, tipo assim, eu tento localizar qual que é a minha maior dificuldade atual. E eu E sinto que vai minha maior preenchendo. dificuldade atual pós-pandemia foi sempre técnica, cara. Eu acho bem louco. Não sei se tem a ver com a coisa disso, porque eu acho que antes da pandemia eu tocava muito mais, né? Então, eu acho que eu me Pode sentia ser, mais, acho que sim. mais condicionado, né? Então, tipo assim, atualmente, meu foco é o quê? Voltar a ter uma técnica massa, né? Não que eu tenha uma baita técnica, né? Mas, assim, conseguir me sentir mais à vontade, assim, mesmo com andamentos rápidos, e melhorar o fraseado. Então, esses são meus principais objetivos atuais, né? E aí eu fico estudando, eu tento voltar, tipo, o máximo do estudo nisso. E aí, dependendo do que eu vou fazer, eu começo aí sim eu começo a mexer, né? Tipo, a estipular momentos, né? Por exemplo, hoje eu tô fazendo, eu não deixei de fazer aquele exercício de estudar no 2 e 4 com o metrônomo, tocando os temas e tudo mais, porque eu acho que me ajuda muito ele. Então eu gosto de separar, hoje eu separo meio a meio. Vou ter uma hora no dia para estudar, 30 minutos de um, 30 minutos do outro, né? É o que eu costumo estudar hoje, assim. Mas, mas assim, aí no decorrer, né? Por exemplo, agora o solo do Coltrane, aquele pedaço eu já tirei, né? Antes eu tinha que tirar. Então, por exemplo, se fosse antes, eu poderia fazer, tipo, 20 minutos tirando solo, 20 minutos estudando ele para tentar aumentar o andamento. Então, assim, é mais ou menos assim, eu sou um pouquinho mais. Um pouquinho não, eu sou bem mais livre, assim. Então, talvez até como, não necessariamente isso me ajude tanto, né, na verdade, mas assim, eu sou bem menos regrado com estudo, assim, dessa forma, mas eu também gosto de separar, né, em blocos, assim. Uhum. E, inclusive, até, já que a gente já está nesse assunto, vamos ver, assim, tipo assim, vamos dizer que você tá um aluno hoje. Você tem um aluno hoje e aí o cara vai fazer uma aula, sei lá, experimental contigo. Como que o que você falaria para ele, tipo, como sair, vamos dizer, alguém que assistiu esse podcast, o que você falaria para esse cara para ele sair do podcast e, tipo, já ter uma noção de como que ele organiza o estudo dele? Você tem algum método para isso? Tenho, eu vou mostrar, ó. Mostrar.
eu vou explicar, depois eu vou mostrar aqui o que eu mando para o aluno quando ele começa. A ideia é a Aham. seguinte, eu pergunto primeiro a ideia, o objetivo geral, onde ele quer chegar e tudo mais. Depois, eu falo quanto tempo você tem por dia para dar prioridade a isso. Então, é tempo prioritário. Uhum. Por exemplo, tem 1 hora por dia para focar nisso. Você vai focar nisso. A nossa cabeça, tem estudos, né? Posso estar falando bobagem aqui, mas se eu não me engano, tem um estudo que fala que a gente não consegue focar 100% mais de 45 minutos, alguma coisa assim. Eu Se já vi alguma souber, coisa do gênero comenta também. aí, mas eu não lembro ao certo. E eu sei que isso me ajudou muito na Berkeley. Então, eu separava 1 hora de estudo, mas não era 1 hora 100% essa hora. Era 45 minutos focado. E aí, dentro dessa uma Uhum. hora, esses 45 minutos poderia ser no começo ou mais para frente, entendeu? Ou eu Uhum. começaria, por exemplo, 1 hora, ou começaria 1h15, ou eu começaria 1 hora e terminaria 1h45, ou começaria 1h15 e terminaria as 2. Enfim. Tá. E aí eu pergunto para o aluno, quanto tempo você tem por dia? Não necessariamente, eu não coloco, tipo, não é que você vai ter que estudar todos os dias para os alunos. Porque tem gente que quer tocar para se divertir, né? Os alunos não necessariamente querem ser Sim, profissionais. sim. Então, tipo, eu falo, ó, quanto tempo você tem pela semana? Não precisa ser todo dia, Uhum. mas a gente só vai organizar para você tirar melhor proveito. Então, aí, por exemplo, o aluno fala assim, eu consigo treinar todo dia. Opa, derrubei tudo aqui. Opa! Eu consigo treinar todo dia por meia hora. Beleza, todo dia meia hora. Então, aí você coloca na tabela aqui e vai preenchendo. Quer ver, ó? Ai, Deixa que eu mostrar para bacana. você aqui, ó. Opa! Eu mando essa tabelinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Pô, muito massa, hein? Então, é do mês inteiro. Tem uma tabela para cada semana do mês. Tá? São Aham. 4. Então, semana 1. Você coloca aqui o quanto tempo, por exemplo. No dia 1 do mês, eu vou. Ou você põe o dia da semana, tipo, Uhum. segunda, Segunda. Aham. por exemplo. Segunda, eu vou estudar por 30 minutos. Terça, eu vou estudar por tanto tempo. E aí você preenche Uhum. o assunto que você vai estudar. Por exemplo, na segunda eu vou estudar pentatônica maior e tríades. E é a Uhum. explicação do que você vai fazer para você anotar exatamente o passo a passo que você vai estudar. Para você É, isso é importante pegar pra de base, caramba. sentar e já saber exatamente o que vai fazer. Então, exercício 1 Uhum. da penta menor, que é o exercício da apostila, e de tríades. O exercício 1, ele tem no exercício 1 de penta e de tríades. É o mesmo Entendi. exercício, é a mesma ideia. E aí você coloca do lado se você estudou ou não. Se você não estudou, você coloca vermelhinho. Se você estudou, você coloca Uhum. verde. Se você estudou mais ou menos, você coloca amarelo. Aqui embaixo tem uma ideia mais ou menos em branco, tá vendo? Ó? Dia Sim, 1, dia sim. 2 e tal, o tempo, o assunto, a explicação, e aqui você vai anotando os resultados, que é depois de você fazer os estudos, entendeu? Então, é Uhum. assim que eu passo, mano. Então, aí o aluno pega esse Sensacional. arquivo em Excel e todo final de semana eu falo, ó, me manda. É claro que não são todos que fazem, tá? Não é uma coisa que, tipo, você vai passar e todos os alunos vão fazer. Mas os que fazem têm um resultado muito melhor, mano, muito bom. E aí é de Pode cada um, crer. tá ligado? Tem gente que não funciona muito bem assim, tem Total. gente que funciona. Então eu não obrigo, Sim, tá sim. ligado? Mas é uma Muito coisa que massa. funciona muito. Cara, eu acho muito legal, assim, porque essa parada da organização que a gente falou, o cara sentar e já saber o que ele vai fazer, isso, mano, às vezes não é nem organizar, é só clareza, né? É É, só o cara ter, não é nem necessariamente quanto tempo e tal, mas às vezes só do cara sentar no instrumento sabendo o que ele precisa fazer para chegar no próximo passo ali dele já é uma puta diferença. Eu, no meu, total, no meu mano. método, eu tenho uma coisa Deixa que eu eu fazer uma criei, pergunta pra né? você. Criei entre aspas, né? Oi? Desculpa, mano. É que tem esse Pode delayzinho. falar. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Você Aham. faz algum tipo de organização assim também? Ou você coloca, por exemplo, uma outra pergunta. Não Uhum. pensando só nos estudos, mas na vida no geral. Você tem um horário de trabalho? Tá ligado? Ah, Você, bicho. você entendeu a pergunta, né? Acho que Sim, dá pra sim. entender. Bicho, eu tenho pensado muito nisso. Tenho pensado muito nisso por questões, às vezes, até. Eu sou um cara que, tipo assim, se precisar trabalhar o tempo todo muito, eu trabalho o tempo todo muito, entendeu? Sem me Uhum. preocupar com horários. Só que isso me afeta em outras áreas, né? Da minha vida. Seja relacionamento, né? Com família, com a minha namorada, com amigos, enfim, que às vezes quer estar mais. Seja com o entretenimento, né? Tipo, às vezes eu quero, pô, tipo assim.
às vezes parece, na minha cabeça, às vezes parece que eu sentar e assistir um filme pode ser perda de tempo, tá ligado? E só que quando eu acabo por qualquer motivo fazendo, eu percebo que isso me dá um baita gás pro outro dia. Tal. Então, tipo, a parte do lazer, né? A parte do lazer, você, né, tipo, o ideal é você conseguir ter esse tempo de lazer pra você, tá ligado? Então eu acredito bastante nessa parada. Então, tipo, hoje em dia eu não tenho. Hoje em dia eu trabalho o quanto for preciso. Inclusive, assim, eu até tava pensando, porque nessas últimas semanas, assim, eu tô bem indisciplinado, assim, né? E às vezes eu acho que essa indisciplina que eu tô tendo pode ter sido ocasionada justamente por longos períodos sem ter lazer. E aí agora deu uma estressada, entendeu? Então eu acredito que tem a ver com isso. Mas como é que funciona o meu dia a dia? Geralmente eu penso nas coisas que eu tenho que fazer na semana, né? E aí eu, tipo, tal, eu preciso. As coisas precisam estar prontas nos dias específicos, né? Então, por exemplo, essa semana eu quero soltar música aí do. Soltar música não, soltar a aula do curso, né? Ou não tem gravado, então eu preciso gravar, preciso editar as aulas do curso. No domingo eu sempre edito os posts da semana aqui. Vou estudar guitarra todos os dias, então eu coloco lá eu boto isso na minha cabeça, né? Tipo, vou conseguir estudar guitarra todo dia, beleza. Coloco, tipo, é, edição de vídeo do YouTube, inclusive isso aqui que a gente tá fazendo tá lindo, porque só vai sair na quinta que vem, né? Então, tipo, eu vou tentando deixar as coisas mais adiantadas possíveis. E aí o que acontece? Eu vou lá e já eu tenho uma noção. Se for muita coisa, aí eu já, tipo, previamente no domingo, assim, eu já começo a preencher dia a dia minhas metas diárias, né? Então, tipo, se for muita coisa, principalmente época que eu vou abrir vaga e tudo mais, que são muitas coisas que tem que fazer, aí eu já pego o domingo e já falo, tá, legal, eu preciso fazer isso aqui, porque senão não sei se eu não vou ter tempo, eu tenho que fazer isso, e assim, então eu já vou escrevendo todas as metas da semana. Se não, eu vou sempre pensando um dia antes de dormir. Eu vou lá e sento e falo, pô, legal, o que eu preciso fazer amanhã que não pode deixar faltar? E aí eu escrevo na listinha. E aí, tipo assim, pra mim, eu vou fazer o máximo que deu, né? E, tipo, se eu conseguir acabar antes, eu já vou adiantar o próximo, porque eu, tipo, meio que sempre tem coisa pra fazer, né? E aí, consequentemente, se com esse raciocínio eu acabo não tendo horário, né? Não tenho horário de lazer, porque sempre que eu termino tudo que eu tenho que fazer, eu já estou pensando nas outras coisas para adiantar, para depois eu poder já fazer outras coisas, né? Porque sempre tem coisa para fazer, isso é real, né? Um dia, quando eu conseguir, por exemplo, esse projeto tiver grande o suficiente para conseguir terceirizar algumas coisas, tipo edição de vídeo, aí eu sei que eu vou poder ter mais liberdade para respirar, né, e tudo mais. Ou, por exemplo, se eu for adiantar, já vou adiantar coisas muito legais, tipo, adiantar conteúdos do YouTube, adiantar aulas do curso, adiantar, então, tipo, acaba ficando mais fácil, né? Mas, assim, nesse sentido da vida no dia a dia, eu acabo me organizando mais assim, eu boto metas diárias e trabalho o máximo que dá, é meio minha filosofia, assim. Só que agora eu tô começando a perceber que, tipo, eu acho que talvez a procrastinação vem um pouco disso hoje em dia, assim, minha. Porque nas últimas 2 semanas eu tô meio sem saco pra fazer as coisas, tá ligado? Tem algumas aulas do curso que eu tô precisando editar, que eu tô, tipo... Sabe quando qualquer coisa que aparece, assim, você faz a outra coisa, né? Tipo, qualquer motivo que você acha pra não fazer, Qualquer você motivo. aceita. Então, tipo, eu tô muito nessa parada. Então agora eu tô começando a pensar. E aí, quando você falou hoje, já deu estalo, né? Você falou, tipo, de botar os horários. Eu falei, pô, às vezes se eu coloco os horários, eu consigo manter ali sempre uma média de lazer, assim, uma média que eu consigo ficar mais tranquilo e esse tipo de coisa não vai acontecer, né? É. E aí, sobre, tipo, organizar estudos, eu falo para os meus alunos assim. E assim, eu faço muito parecido com os meus alunos, né? Eu sempre acho que o cara primeiro, eu acho que tem coisas que precisam ser diárias, assim, né? E eu acho que tem coisas que precisam ser, que podem não ser diárias, né? Isso eu tô falando do aluno, tipo, que quer tocar bem pra caramba, né? Não necessariamente quer ser profissional, mas também não é aquele aluno iniciante que tipo, tá começando do zero, né? Porque aí eu penso de outra forma. Mas o aluno que já quer, tipo, mexer com improvisação, já quer ter um domínio melhor na guitarra, aquela coisa toda. Aí eu gosto de falar o seguinte, eu gosto de pensar, primeiro, um dos pilares é o quê? O estudo diário geralmente está relacionado com técnica, né? Só que nem sempre técnica está relacionado com tocar rápido, né?
mas eu acho que as partes mecânicas, né? Principalmente as coisas das ferramentas, né? De você tá ali, por exemplo, escalas, acordes, essa parte mecânica mesmo. E às vezes até improvisação eu acabo entrando nisso aqui, né? Você vai entender daqui a pouco. E aí, outras coisas que eu acho que podem ser, não precisam ser necessariamente diárias, é o quê? O estudo de repertório, mas o repertório que não o repertório, por exemplo, não o solo de Giant Steps, que de certa forma é um repertório. Porque o solo do Giant Steps eu preciso do estudo diário para conseguir tocar. Então, só que tem uns repertórios que a gente tira, às vezes por lazer, ou às vezes até por trabalho, se está tocando, que não necessariamente é um repertório que você precisa estudar pra caramba para tocar, né? É um repertório que às vezes você quer tocar ou você precisa por qualquer outro motivo, né? É um Então, por repertório com exemplo, as ferramentas que você já domina. isso, exatamente. Não é um repertório que vai te exigir muito estudo a mais, né? Assim, um repertório que você já sente aí já Confiança. sente um conforto em tirar. Esse repertório eu não acho que precisa ser diário. Você não precisa todo dia tirar uma música nova que não vai com coisas que você já sabe. Você pode tirar se você quiser, mas não é necessariamente. E outra coisa que eu acho que não precisa ser todo dia é o estudo de teoria musical, né? Porque a teoria é uma parada que você entende, você aprende e entende. A prática, não. Por exemplo, não basta eu entender como se aplica a menor melódica. Eu preciso de um tempo executando para conseguir. Então, Sim. tipo assim, se você estuda a teoria todos os dias, de forma, né, isso pensando que o cara tem um método, que está seguindo ali um passo a passo, uma coisa, um professor, né, tal. Mas se você estuda a teoria todos os dias, e estuda a prática todos os dias também, é inegável que vai chegar um momento que você vai ter que entender muito de teoria, só que a prática vai ter que ficar para trás, porque demora muito tempo para algumas coisas ficarem, né? Então, esses dois estudos eu falo pro cara o seguinte, eu falo, ó, esses dois estudos, eu sempre falo assim, ó, você vai precisar estudar todo dia, para mim, assim, eu acho importantíssimo você tentar ao máximo estudar pelo menos segunda a sexta, nem que seja 15 minutos por dia, nem que seja 20 minutos por dia, mas eu acho que, principalmente como eu lido muito com essas coisas técnicas, eu falo, ó, cara, separa aí pelo menos 15, 20 minutos para você manter o que você está fazendo. E aí, paralelo a isso, você estuda as outras coisas, né, de repertório de teoria, mas sem precisar necessariamente ser todo dia, né, para não ficar também aquele bolo de coisa que nem todo mundo está disposto a ter. E aí, nesse tempo que você tem diário, eu gosto de separar, tipo assim, no mínimo, assim, dois bolos. Sempre separo em dois bolos. O primeiro bolo é algo novo, você almeja tocar, almeja dominar, né? Pode ser várias coisas. E o segundo bolo é algo que você já toca e você quer melhorar, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o cara está aprendendo as escalas. Quando ele está no processo de aprender os shapes, de conhecer os shapes de escala maior, e ele ainda não. Só que ele ainda não tem essa. Só que ele ainda não tem decorado, por exemplo, então ele vai separar aqui, ó. É o tempo dele começar ali a conhecer os shapes, a colocar com metrônomo, a tentar, né, ter ali o domínio mínimo disso. No outra parcela do tempo, aí já é a parte dele dessa matéria que ele aprendeu, vamos dizer que ele sabe a pentatônica e está aprendendo a escala maior. Aqui é o tempo que ele está aprendendo os shapes. Aqui a pentatônica, ele vai usar esse tempo para melhorar a pentatônica, né? Para deixar isso, aí vai variar muito do método que está seguindo, né? Mas, por exemplo, pode ser coisas como o andamento, né? Tocar a escala lisa, o andamento, pode ser aplicando improvisação, pode ser, enfim, fazendo padrões, progressões, enfim, aí já tem várias vertentes que a gente pode colocar. Então, esse é tipo o parâmetro básico, né? Tipo, a parte simples da coisa, e aí, com base no que a gente está, com base no que a gente está lidando, a gente vai colocando as metas em cada um deles, né? Por exemplo, no meu curso ali, tem um módulo de ferramentas, que é a parte que a gente começa a aprender a pegar os shapes. Eu falo o seguinte, cara, você vai precisar decorar e fazer, no caso, eu boto uma meta de BPM, né? No caso ali. Então, por exemplo, vamos pegar lá a primeira região da escala maior. Esse é o primeiro shape que eu passo, assim, de escala. E aí, em Dó maior, né? Então, não faço em Sol, né? Tem gente que pensa a primeira região como Sol, né? Eu coloco a de Dó maior, né? Com o sistema assim. E aí eu passo essa e eu falo o seguinte, ó, você vai estudar ela até você conseguir... Eu explico os passos, tá? Mas, assim, basicamente, o cara precisa conseguir tocar ela com 4 notas por tempo. Deixa eu pegar aqui, né? Sem nem se com palheta aqui. A guitarra tá com umas cordas tão ruins, bicho.
Mas hoje eu vou botar corda na tele. Tô com umas cordas aqui, né? Só que eu tô sem corda. Mas enfim, por exemplo, eu falo pra ele, ó, você vai precisar fazer isso aqui. Você vai precisar fazer isso aqui a 4 notas por tempo no 100 BPM, é a meta que eu dou. Será que eu consigo? E aí, Vamos ver. você consegue, com certeza consegue. 100 BPM, 4 por tempo? Isso. Você faz. É só que eu faço em dó, né? Você começa em dó? Isso. Não, Você começa em dó, Isso. vai e volta e termina em dó também? Isso, eu faço exatamente desse jeito. Entendeu? Você aprendeu assim também? Não, não. Não, pode crer. Mas é assim que eu faço, Mas é a né? mesma- E aí essa é a meta. É. Sim, total. Pra pegar o desenho todo e ele ainda ouvir como dó, né? Se começa do sol e tá em dó, às vezes eu acho que isso acaba sendo meio mixolídio, né? Acaba não soando exatamente dó. E se ele não passa pelas regiões ali, só vai de dó, vai pular e volta pro dó e acaba tendo um problema ali de não mapear, né, a região inteira, né? Então, eu acho um jeito mais prático. E aí eu falo para ele fazer isso. Aí, a partir do da segunda região, aí que começa a entrar esse 50-50 aí que eu chamo, né? Que é 50% para uma coisa e 50% para outra. Então, o quê? Chegou na segunda região, então, a sua primeira meta aqui, 50% do seu tempo vai ser conseguir chegar na segunda região nessa meta de andamento. Aí, depois disso, paralelo a isso, né, nos outros 50% do tempo, você vai manter a primeira região e melhorando, porque não é porque você bateu ali os 120 BPM que você chegou no máximo, os 100 BPM, na verdade, você chegou no máximo. É aquele lance de você treinar e estudar até não errar mais, não só até você acertar, né? Exatamente, perfeito. Então, aí no curso eu vou, né, mostrando cada momento pro cara o que ele vai estar fazendo. Mas eu acho mas esse é tipo o modelo básico, é sempre pensando tipo coisas novas e coisas que você já sabe que é melhorar, né? Inclusive hoje para mim eu acho que meio que até eu estou usando dessa forma, né? Eu penso coisa nova, por exemplo, o solo do Coltrane, que é uma coisa que eu ainda não sinto que eu dominei enquanto eu estiver tocando na velocidade junto com ele, né? Nem terminei de tirar o solo todo. E os outros 50% é aquele exercício que eu já faço, né? De estar melhorando o andamento ali com os fraseados, com as harmonias, né? Então meio que tudo eu penso meio assim, né? Eu sei que é bem simplista tal, mas é que dependendo do que você está estudando, isso vira muita coisa, né? Se você tem, 4 horas de estudo e você está estudando, jazz, sei lá, fraseado jazzístico e você está estudando, está melhorando seu fraseado jazzístico e está, sei lá, estudando, você quer aprender a aplicar menor melódico. Esses são os seus dois 50-50. Pô, nesse meio tempo, você tem 2 horas para um, 2 horas para o outro. Então, no meio tempo das 2 horas, você pode dar menor melódica, você pode quebrar em várias formas, assim, né? Mapear pelo braço inteiro, mapear os modos, sei lá, tentar aplicar em 2-5-1, tipo, dá para quebrar em vários pedacinhos, né? Padrões, procurar frases com a menor melódica, então, tipo, dá para quebrar também vários. Assim como no fraseado, a mesma coisa. Fraseado, ficar tanto tempo de 2-5-1, tanto tempo usando só arpejos, né? Então, tipo, então meio que, por mais que é simples, mas é porque dá para subdividir ainda, né, esse estudo. Então, acho que desse jeito que eu costumo passar pro cara, assim, que eu acho que se o cara tem uma mínima noção do que ele quer, ele consegue se virar com essa informação, né? Agora, claro que se ele tiver um acompanhamento é muito melhor, né? Se ele tiver com alguém lá ajudando. É isso que eu ia falar, mano. No geral, o que a gente falou, tudo que a gente falou aqui, não tem como fazer sozinho. Por quê? Então. A gente não sabe o que a gente precisa, né? Até a gente é que nem aquele lance, você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe o caminho que você tem que seguir. E quem sabe é o tutor, né? Que são os professores, que é o nosso trampo, mostrar pra galera o que eles precisam saber para conseguir o que eles querem, o objetivo final. Então eu acho que no geral as duas maneiras que a gente explicou aqui tem algumas diferenças e tudo mais, mas no geral, mano, o que é a base de tudo é você seguir uma metodologia, seguir um caminho que já foi trilhado por alguém, tá ligado? Existem vários caminhos de chegar no mesmo lugar, não existe um só. E aí você tem que escolher o que E no você final prefere. nem são tão diferentes, né? Nem são tão diferentes. Você vê as coisas que, tipo, eu e você estudou, eu tenho certeza que, sei lá,
o grosso de teoria, de mapear o braço, é meio a mesma coisa, por mais que tenha sido. Claro que no caminho tem coisas, né? Que vai ser diferente mesmo, não tem muito como não ser, Uhum. né? O método Mas é no geral é diferente, igual, né? mas a música é igual, né? A A música é só direção uma, é a né? mesma. Exatamente. E aí, então a gente falou bastante de como organizar os estudos, falamos de leve sobre a procrastinação, né? Vamos falar especificamente disso? Você sente que você procrastina para estudar hoje em dia? Sim, com certeza. Porque, mano, hoje em dia, minha vida tá tão corrida, tipo, eu tô trabalhando pra caramba, e quando a gente começa, é muito louco, porque eu lembro do começo da música, era tudo tão romântico, tá ligado? Tipo, nossa, eu adoro tocar guitarra, é tão gostoso. Eu gosto até hoje, óbvio, mas quando você começa a trabalhar com isso, vão entrando outras tarefas que são além de tocar guitarra, porque não adianta nada eu ser o melhor guitarrista do mundo, não que eu seja, estou mais longe disso do que não sei o quê, mas não adianta nada você tentar ser o melhor do mundo se você não souber mostrar pra galera. E hoje em Se dia, quem ninguém organiza. nunca te vê tocando em lugar É, nenhum, né? exatamente. E, tipo, mesma coisa como professor, como tudo. Se eu quero ser um bom professor, eu tenho que saber vender as minhas aulas, eu tenho que saber várias outras Uhum. coisas. Então, tipo, hoje em dia, essas outras tarefas estão tomando muito tempo, o que é natural, totalmente natural, só que eu ainda estou organizando, fazendo equilíbrio, porque eu estou ficando muito cansado, cara. Então, por exemplo, essa semana, essas duas ou 3 semanas até o curso, aí foi aquela loucura toda. Nas últimas 3 semanas estou estabilizando e tô Pode crer. conseguindo estudar todo dia. E aí tá voltando à prática. E aí e aí como eu tenho essa listinha de tarefas, quando fica vazio ali, você fica, ai meu Deus, eu preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. E aí, esses dias, acho que foi na essa semana, terça-feira, depois das aulas, 10 horas da noite e tal, acho que foi semana passada, não me lembro. Teve um dia que eu dei aula até 10 horas da noite e aí eu não tinha estudado ainda, tava quebrado. Aí eu ia fazer janta e tal. Mas eu acho que a Fer fez a janta ou compraram o lanche. Eu não lembro que eu não precisei fazer a janta. E aí eu peguei, vou estudar então. Precisava estudar. E aí eu estudei depois das 10, tá ligado? Tava mal cansado, mas ainda assim eu consegui estudar, fiquei feliz e Nossa, tal. É muito só louco. para constar, eu já fui estudar 3 da manhã pelo mesmo motivo. Eu tinha feito tudo, tinha acabado de terminar, sei lá, o último vídeo, e eu falei, puta, eu não estudei, tinha esquecido, né, do cara. Aí eu E falei, aí que mano, não entra a vou. E eu importância tava com do. aquela frequência, né? Você não quer perder a frequência, né? É, Aí eu falei, vou estudar nem que seja meia horinha só, né? é isso, mano. E aí, ultimamente eu tô começando a voltar a estudar. E tem muita coisa, né, mano? Eu pelo menos sei você, mas eu tenho muita coisa que eu quero estudar e eu ainda não consegui organizar para isso, tá ligado? Fraseado em tais escalas, estudar realmente o fraseado de alguns músicos que eu gosto, a harmonia, praticar a harmonia fundo e tal, que Total. eu quero focar mais nisso às vezes e acaba que não dá tempo. Mas agora tá voltando a organização, mano. Mas eu acho que, tipo, essa rotina de trabalho, por mais que a gente trabalhe com música, mas eu acho que pode ser comparado com o trabalho de uma pessoa que trabalha fora da música, né? Com outro tipo de É trampo. quase. Tem muito a ver com a lei de Pareto, né, também, né? Tipo, porque querendo ou não, hoje em dia pra gente, em outras épocas não. E tocando na noite também não. Mas hoje em dia, do jeito que a gente está trabalhando de vender cursos na internet, de criar conteúdo, né, não é tocar. Agora, não é estudar guitarra que vai fazer a gente vender mais, né? Essa é a Exatamente. verdade. Porque a gente já estudou o suficiente para conseguir ter conteúdo para passar, para conseguir dar resultado para os nossos alunos. E, tipo, o fato da gente estar estudando e melhorando agora, nesse exato momento, não vai fazer vir mais dinheiro para a gente, sabe? Tipo, Uhum. pensando que o foco seja dinheiro, né? Mano, você sabe E que aí, isso. naturalmente, a gente, né? Isso falando assim, não quer dizer que seja o mais legal possível, né? Mas assim, falando pensando friamente, né? Mas não é o que a gente quer, né? Por isso que a gente ainda estuda. Porque a É, gente ama. mano, isso aí é uma boa, porque assim, eu vou pra Berkeley, né? Se Deus quiser, eu passei lá e tal. Mas direto eu paro me pensando, eu falei, mano, eu não sei se. Tá ligado? Tipo, o Uhum. meu trampo agora é dando aula. Eu sempre tive o sonho de ir pra Berkeley, sempre. E se Deus quiser, vai realizar.
Mas às vezes eu paro e penso, eu falo, mano, será que a Berkeley vai trazer o resultado que eu preciso? Porque, tipo, não que eu preciso. A Berkeley, por exemplo, não vai me trazer grana no momento que eu estiver estudando. Na verdade, eu vou gastar Sim, grana com isso pra caramba. sim, total. Mas pensando bem, assim, pensando numa carreira mais longínqua e tal, eu quero ir para lá porque eu vou estudar muito, mas não é só por isso. Eu acho que o grande lance da Berkeley são os contatos que a gente faz. Porque eu vou Sim. ter contato com a melhor metodologia, mas faz muito tempo, anos, assim, décadas e tal, muito tempo, que é a mais top do mundo, mano. Então, tipo, sai só nego zica de lá. E os professores são os melhores. Então, eu vou ter contato com esses caras. Então, eu acho que isso vai trazer uma diferença gigantesca na minha vida de uma forma geral. Tanto profissional, pessoal, de tudo, mano. Então, tipo, aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Se, entre Uhum. aspas, se valia a pena. Porque é um esforço muito grande, tá ligado? E então, tipo, eu pensei nisso. Eu vou ter contato com alunos extraordinários e com professores extraordinários. Então, mano, só isso já vale muito, cara. Então, tipo, E eu tô outra muito coisa, animado, tá ligado? os americanos. Não, primeira coisa, né? Eu acho que tem aquela teoria de que você é a mistura das 5 pessoas com quem você convive mais, né? E Uhum. tipo assim, se a gente pensando em música agora, né? Pensando em tocar pra caramba, né? Pensando, né, em melhorar a música, né? Que a gente faz, assim. Cara, você conviver com pessoas que estão na Berkeley, porque todo mundo que tá lá, cara, mesmo os americanos, é caro até para os americanos, né? Então, É. tipo assim, e você vai estar. Todo mundo que está ali está fazendo um puta esforço para estar ali. Então são pessoas que com certeza vão tá dando o melhor de si, sabe? Você vai estar rodeado das pessoas que mais querem fazer a parada no Mano, mundo, tá ligado? sabe uma coisa engraçada? A pergunta mais difícil da prova da Berkeley e da entrevista, né, de tudo, a pergunta mais difícil foi assim, ó, por que você quer estudar na Berkeley? Por que na Berkeley, tá Uhum. ligado? Por quê? Pô, é uma pergunta que a gente não se faz, a gente só quer, entendeu? E eu A gente sabia que só eles iam quer. perguntar, e, mano, foi o que eu mais quebrei a cabeça, foi perguntando, mano, mas por quê? Eu não tenho, eu preciso de um motivo plausível, tá ligado? Um motivo claro. E aí eu fiquei pensando, pensando, e é muito difícil, cara, porque a gente não pensa nesses detalhes, tá ligado? Eu sempre tive o sonho, eu sempre quis. Por quê? Porque eu quero muito. Por que que você quer? Porque eu quero. Mas eu quero porque eu quero. Mas tem que ter um motivo, tá ligado? E o cara falou assim, ó, por que que você acha que a Berkeley vai agregar alguma coisa no seu trampo? Por quê? O cara Uhum. perguntou pra mim, o professor lá, o Javier. Por que que, por exemplo, ele falou, qual que é a major que você quer escolher? Eu falei, eu quero escolher, eu quero performance na guitarra. E aí ele falou, mas você me falou pra mim, que você falou para mim que você é professor. Por que que você quer fazer performance e não music, como é que fala? Isso, não, tipo Licenciatura, licenciatura, sim. não é uma licenciatura, né? Mas aí eu falei, eu já tenho licenciatura aqui e eu quero ser um aluno da melhor metodologia do mundo, tal. Eu já estava preparado na manga. Mas é uma pergunta difícil de responder, né, mano? Por exemplo, por que que você está estudando pentatônica? Você tem que saber isso. Uhum. E é uma coisa que às vezes a gente não Exatamente. sabe. Por que que você está estudando escala maior? Por quê? Para quê? Vai te ajudar em quê? Na prática? Vai ter Uhum. um resultado que você quer? A gente tem que saber isso, né? E é uma coisa que a E gente isso não se vai, isso pergunta. vai muito com aquela coisa que a gente tá falando da direção, né? Porque é que É, nem eu, hoje em dia eu sei que se eu estudar música erudita, por mais legal, satisfatório que seja pra mim, se meu foco é tocar jazz bem pra caramba, pra que eu vou estudar música você vai erudita, estar indo pro entendeu? outro Não quer lado. dizer que não traga coisas, porque música É, sempre agrega, mas assim, total. de um ponto de vista mais objetivo, não é o caminho mais rápido, sabe? Total, concordo Exatamente. plenamente. Inclusive, E, até eu pensei muito nessa parada, porque, que nem, quando eu comecei a tocar na noite, eu queria ser um dos melhores guitarristas de jazz, pelo menos da noite, assim, que não de uma forma egocêntrica, mas assim, eu queria fazer muito bem essa parada, porque eu via os caras tocando muito bem e eu falei, meu, eu quero tocar com esses caras, quero fazer isso e tal. E por muito tempo, meu objetivo foi, tipo, sei lá, tocar com os músicos que eu achava, tipo, top. Eu queria estar ali no ciclo de som, né? Eu acho que era uma coisa até minha de musical mesmo, né? Eu me via tocando com aqueles caras, mas eu não tinha nível para tocar com eles, uhum, né? E, tipo, eu queria ter isso porque era a musicalidade que eu estava procurando, né? E aí eu fiquei muito tempo estudando para isso, estudando para isso, estudando para isso. E quando eu consegui tocar
com vários dos caras assim que era meu sonho, eu percebi que tipo, não necessariamente era aquilo que ia me satisfazer eu com a música, entendeu? Ainda sentia que tinha muito a melhorar, não é porque eu toco com um cara muito bom que eu necessariamente estou no mesmo nível que Uhum. ele, né? Existem vários outros motivos para o cara tocar com você. E outra, chegou num ponto assim que eu via que por mais que estudar, chegou um momento que não era mais estudar para ganhar tipo assim, para viver de música, né? Muito tempo também foi uma coisa, eu achava que se eu fosse muito bom na guitarra, eu conseguiria viver de música, que era o que eu queria, né? Eu queria conseguir me sustentar com a música, né? Pensando em dinheiro mesmo, né? No Porque eu final é o de acreditava que menos, né, eu, mano? porque eu amo a música. E se eu não conseguir ganhar dinheiro com música, eu não vou conseguir manter essa paixão para sempre. Não vai ser meu foco nunca na vida. Só que aí eu fui descobrir que para eu ganhar dinheiro, não é eu tocar melhor que vai fazer eu ganhar mais, entendeu? Talvez existam casos que até role, mas e aí tipo cai numas que nem já tem amiga minha, pianista, a gente tá conversando uma vez, e aí ela falou assim, cara, eu tava tocando lá baile, ela fazia muito baile. E ela não gosta, né? Tipo, muito músico faz, mas não curte, né? E ela não curtia fazer baile. Ela ficava tocando lá e falava, meu, às vezes eu ficava pensando assim, se não era melhor eu ter feito um trampo, trabalhar em outra coisa para ganhar o dinheiro e poder me dedicar à música. Olha que louco. Ela trabalha com música, mas ela trabalha com música. Só que a música, tipo assim, pra você trabalhar é muito mais volátil no começo, né? Assim, tipo, dependendo da sua área. Então, tipo, nem sempre você consegue tocando, ganhar muita grana sempre, ou pelo menos ficar tranquilo, né? É, E tocar é aí. difícil, né, mano? Então, ainda mais se não tem muita aluno, ela era digueira, entendeu? Não era de tocar, Uhum. assim, tipo, dar aula. E aí não é nada previsível, né? Tem mês que vai ser bom pra caramba, tem mês que não vai ser. Então, tipo, É, ela chega até a pensar, fala, meu, às vezes era melhor eu ter estudado outra parada para eu conseguir ter um emprego fixo, saber que eu tenho aquela grana, ficar tranquila e estudar pra caramba com o tempo outro, com o resto do tempo. Porque mesmo com música, né? Não trabalhando com música, não necessariamente você consegue estudar pra caramba, né? às Não vezes consegue dar consegue menos do que estudaria no trampo. isso, e aí outra, e tocar melhor não vai, às vezes, te trazer mais dinheiro, né? Então é muito louco. No meu primeiro momento eu queria tocar pra caramba. Só que chegou um momento que, inevitavelmente, eu queria ganhar dinheiro, entendeu? E aí e aí, principalmente com uma pandemia, porque antes, porque antes eu tocava muito na noite. Então, tipo, meio que, quando você tá na performance, você tocar melhor sempre vai te ajudar, né? Pô, com o cara te chamar mais, né? Com network, né? Sim. Chamar a atenção de quem assiste. Então, tipo, sempre vai te ajudar quando você tá no dia tocando. Mas chegou a pandemia, cara, eu só dava aula. E aí eu comecei a pensar nessa parada dos cursos, comecei a estudar esse negócio do marketing e tal. E aí eu falei, meu, vale a pena eu botar o máximo do meu tempo em estudar guitarra agora? Agora o máximo do meu tempo tem que estar onde? E aprender a vender o negócio, aprender a alcançar pessoas e passar o conhecimento e mostrar para elas que meu método vai ajudar elas, porque a partir do momento que eu conseguir ter estabilidade nisso, aí sim eu vou ter tempo para estudar o quanto eu quiser, né? Uhum. Então, tipo, aí chega um momento que o quê? Que tocar jazz pra caramba, por mais que era o que eu mais queria, como satisfação pessoal, se eu fosse responder por que que isso é a coisa mais importante para mim hoje, não tinha como eu responder, porque não é, Pra né? quê, Não tem, né? Tipo, tipo, pra quê? Pra que você quer não, tocar muito jazz? exatamente. Então, tipo, tem motivo? Lógico que tem motivo, né? Pô, e eu acho que são motivos muito pessoais, assim, tipo, eu amo o negócio pra caramba, meu sonho é conseguir tocar igual os músicos que eu vejo, que eu ouço nos discos, né? Pelo menos com a mesma musicalidade, mesmo nível de musicalidade. Então, tem motivos. Só que se eu for pôr na balança tudo que eu preciso alcançar, se eu focar só nisso, eu não vou, eu não vou conseguir, não vou conseguir nem alcançar isso, né? Porque em um momento eu vou precisar do dinheiro, né? Em um Sim. momento eu vou precisar, né, dessa estabilidade. Então, às vezes é mais fácil eu focar menos em guitarra, mais em marketing, porque aí eu consigo depois focar completamente na guitarra, né? Porque o marketing tem essa vantagem que depois que você tem aí um negócio funcionando, né? Você Dá uma consegue delegar aliviada, né? algumas coisas e consegue ter tempo, né? Sim. Então, tipo, é muito louco essa parada. Então, eu entendo perfeitamente esse tipo de questionamento. Você fala, pô, será que eu tocar em alta performance vai me trazer
o que que eu vou ganhar com isso, né? No final das É, contas. O que que eu vou ganhar com isso? Mas ao mesmo tempo, bicho, a gente é músico que a gente ama isso, por que cara. que você quis ser músico, tá ligado? Uhum. Por É, a gente que- não. Mano, a gente não pensa nisso, né? A gente só. Mano, eu quero muito isso. Eu quero muito, e acabou. Eu quero. É muito, muito Acabou. louco isso. Muito louco isso. Porque se a gente for pensar racionalmente, bicho, não tem por que a gente querer ser músico, saca? Se você for parar, pôr na balança, Se assim. for pensar assim, ó, eu quero ser músico pra tocar o dia inteiro. Não vai ser. Não vai Não acontecer vai isso. ser. Aham. Você quer ser músico por Exatamente. quê? Ó, eu quero. Quando eu comecei a trampar com música, eu deixei bem claro que eu queria ser professor. Desde o começo. Eu sempre quis ensinar. Uhum. Por quê? Eu tinha a visão que eu ia ensinar as pessoas, eu gosto de ver essa transformação nos alunos, eu acho isso incrível, Uhum. e quando eu for tocar, eu ia tocar o que eu quisesse. Então, tipo, porque eu não queria trampar tocando música que eu não curto. Uma coisa pessoal minha. Sim, Então, tipo, tem total. gente que prefere fazer isso, tá ligado? E eu gosto de dar aula, adoro dar aula, eu adoro ver a transformação do aluno. E eu gosto de tocar jazz, tocar de samba, tocar música instrumental. Então, Uhum. quando eu vou tocar, eu vou tocar isso. E quando eu vou dar Total, aula, total. é onde eu tiro meu sustento, tá ligado? Meu trampo. Então, eu sou professor de guitarra e eu toco nas aulas vagas. É tipo isso. Não, e é o que rolava comigo, né? Eu tentava sempre toda semana tocar jazz à noite. Mas assim, eu tava tocando muito para me sustentar. Dava aulas, mas assim, dava aí 10 aulinhas por 8 aulinhas por semana aí. É mais pra ter uma segurança, mas assim, o que eu ganhava dinheiro era tocando, eu tocava bastante, era isso que vinha, daí que vinha o dinheiro, né? E aí, então era meio isso também, tipo assim, eu era um músico freelancer que tocava jazz nas horas vagas, né? Tipo, porque não era o jazz que me dava o dinheiro, né? É aquela Uhum. coisa também, se eu for pôr na balança pensando em dinheiro, não tinha nem porque eu ir tocar jazz. Porque, meu, era Você tipo, só vai, perde dinheiro. tinha cachê pop que dava R$ 300, tinha cachê de jazz que dava 50, 30, às vezes era até de graça. Às vezes você até Pra que gasta que eu pra ia ir. lá? É, gasta total. Você paga pra tocar. Pra que que eu vou lá tocar? Se for para, então, tipo assim, a música a gente tem essa coisa, por mais racional, eventualmente a gente sente por pensar muito nos objetivos que a gente tem, nem sempre tocar, estudar vai ser a coisa mais importante. É. Só que a gente estuda. Por Tem que 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 a gente correr atrás estuda? Porque a da gente escada ama o rolante, né, mano? negócio, né? A gente não, A se a gente gente ficar ama. parado, a escada rolante vai descer a gente tem que Também, correr pra não, cima. tem motivos para estudar, né? Se eu for gravar um anúncio tocando, eu preciso estar com. Mas assim, no final das É, contas, mas no final das contas, bicho, a gente estuda, a gente continua estudando, continua tocando, porque a gente ama o negócio, né? É é tipo, isso. é um amor quase irracional, assim, pela música, né? Porque se não for por amor, a gente não faz, tá ligado? Não tem por que fazer se não for por amor, sabe? Ó, só para responder como organizar seus estudos, para a gente ter uma ideia geral do que é aquilo. E pelo que a gente conversou hoje. Primeiro, a gente tem que ter um professor. Isso é Definitivo. essencial para você Sim. seguir a metodologia, seguir o passo a passo. E a gente tem que ter uma visão geral daquilo que a gente quer chegar. Saiba onde você quer chegar e encontre o caminho para onde você quer chegar, escolha o caminho para chegar até lá. Esse caminho pode ser mais longo, pode ser mais curto, mas é um caminho que chega lá. Às vezes a pessoa funciona melhor em um caminho mais longo. Eu prefiro, às Uhum. vezes, ir para um lugar pelo caminho mais longo porque eu acho mais confortável, porque não tem muita lombada, sei lá. Sim, Às sim, vezes o caminho total. é mais longo, mas a gente prefere. Então, escolhe o caminho e planeja o passo a passo para você chegar até lá. E aí você anda. E isso sempre com o professor, porque se você não tiver um professor, você não vai saber o caminho que você tem que trilhar. Você vai até poder Não dá pra imaginar mais ou adivinhar, né? menos Quer onde dizer, você quer chegar, né? Mas para você descobrir o caminho, você vai ter que carpir tudo na sua mão aí, procurar metodologias nos então, livros, é muita não é coisa. que não dá pra descobrir o caminho, mas É aí muito mais trampo. você vai ter que descobrir, tá ligado? Ninguém Lá vai te dar o atrás caminho, né? já fizeram isso, sabe, pra você, né? Tipo, porque não é só você, porque trilhar o caminho demora, né? Pô, às vezes você saber, quero tocar jazz, ou quero improvisar pra caramba. O caminho em si já é longo, demora um tempo você conseguir, tipo, pegar uma música aí X, pegar uma harmonia, sair improvisando e fazer coisas que estão na sua cabeça, então demora pra caramba. Se você Uhum. ainda tiver que descobrir o caminho,
Nossa, Aí é embaçado. Pode ser que nem consiga, pode ser que não dê nem tempo de se descobrir, né? exatamente, exatamente. É isso aí. Total. Total. E aí depois você descobriu onde você quer chegar, né? Que é o. Eu acho que é essa parte, né? Vamos só dar um geral? O que você acha que um aluno que começou a estudar. Vamos dizer que um cara te pergunta aí, que está estudando sozinho, te pergunta. Qual que é a ordem mais importante, pelo menos as primeiras coisas que eu preciso aprender com música, assim? Que você pensa, assim, sobre isso? Cara, eu penso assim, eu tenho uma ordem que eu faço da minha metodologia, que é o seguinte. Primeiro você toca. Você tem que tocar, mano. Você tem que tocar música, tem que tocar as músicas que você curte, você tem que se divertir. Esse é o primeiro Isso passo. é o cara nível que nunca pegou no Nunca instrumento, para pegou no começar. instrumento. Exatamente. Você tem que tocar, você tem que pegar, tipo, você gosta de tal música? Aprende a tocar tal música. Mesmo que você não tenha técnica para aquilo, vai, se tenta. Mete o louco, mete a Total, cara. total. Então, tipo, a minha primeira apostila é uma apostila de repertório. Repertório que eu vejo gradativo, que vai. Eu já tenho esse Uhum. organizado. Mas, de maneira geral, é tocar. Tem que tocar. E aí, Total. tocando, você vai pegar a paixão pela parada e você vão surgir dúvidas. Como que funciona aquilo? Como que funciona isso? Sim, E aí sim. o professor vai guiando você. E aí, depois de tocar, eu passo pentatônica, né? Na hora de tocar, claro, você estuda os acordes para tocar, né? Você tem que saber os acordes, Sim, pelo sim, menos das sim. músicas que você toca. Então depois pentatônica, aí depois, nossa, preciso ver na apostila certinho. Drop Uhum. 2 e aí eu vou passando as escalas gradativas, os acordes no meio, os arpejos e tal, e E e repertório a em paralelo. teoria, a teoria musical é paralela com É isso, é isso? junto, mano. Eu não É separo. junto. Teoria e prática para mim é junto. Então, quando eu ensino Uhum. pentatônica, antes disso, né, na minha escola de música, lá na CS Online, tem uma aula sobre intervalos, o básico de intervalos, para você já entrar nesse assunto de pentatônica com a base. Uhum. A base é o Entendi. mínimo, não é um estudo profundo de intervalos e tal, mas é o mínimo. Os intervalos simples, pelo menos, tá ligado? Então você vai saber o que é uma distância estenótica, o que é terça, o que é quarta, quinta diminuta, tal. Todos os intervalos de uma maneira mais direta, assim, eu ensino certinho, tal, com exercício e tudo mais. E aí Total. tipo, chegou na pentatônica, já vai saber isso. Então você vai encontrar os intervalos na guitarra, no caso, né? E você vai praticar esses intervalos. Então, aí é a Uhum. teoria na prática. E aí eu falo, sabia que se você passar de uma oitava, ó, passou de uma oitava, já é intervalo composto, e aí já vai entrando na prática. Isso aqui é uma terça, isso Entendi. aqui é uma terça menor, Total. isso aqui é não sei o quê. Aí a parte rítmica, estudos de partitura que eu passo para você dominar a rítmica e tal, é tudo junto, mano, eu não separo nada, nem improvisação, nem nada. Uhum. É tudo Total. junto com metodologia, tá ligado? Eu faço o contrário, eu separo. Tudo bem, tem coisa que, tipo, você vai entender. Por exemplo, no meu curso eu gosto de jogar, tipo, três. Eu falo no curso porque Porque quando eu falo no método no 1 a 1 varia, né? Tipo, eu tô com um aluno, mas eu não vou seguir 100%, né? Porque algumas coisas, né, depende do O que é aluno. ótimo, né? Agora, Porque aí o sim, aluno sim, vai essa é na a vibe dele, vantagem é a da aula melhor coisa. particular, né? Melhor Agora, coisa. no curso, aí eu acabo tendo que pensar de uma forma que eu acho que vai agradar a todos. Agradar não, mas dar resultado a todos, né? No 1 a 1 eu consigo ter um atendimento personalizado que melhora, né? Mas assim, os dois são bons, né? Mas no curso eu boto três níveis, assim, tipo, de resultados, né? O primeiro, que é o que eu chamo de primeiro grau, né? 5 por 12, né? De primeiro grau, que é o quê? O cara conseguir improvisar pensando só no tom, né? Antes de pensar em modos e qualquer coisa do tipo, mas pensando só no tom, os tons maiores e menores, pelo braço inteiro em qualquer tom. Assim, essa é a transformação desse primeiro. O segundo é o cara conseguir tocar pensando por acorde e começar a lidar com dominantes secundários, por exemplo, né? Coisas que estão fora do campo harmônico, mas que tem a ver ali com a tonalidade ainda, e aí começar a pensar acorde por acorde. Aí que entra os modos gregos, né? Porque aí o cara começa a, tipo. É mais fácil o cara pensar. Depois que ele começa a entender os modos, acorde por acorde, quando ele vê uma dominante secundária ali, é mais fácil dele saber o que fazer, né? E tudo mais. Então eu deixo para esse segundo estágio. E o terceiro estágio é o cara conseguir já ter uma visão mais modal da coisa mesmo, né? Então, tipo, pegar harmonias que nem sempre tem tom, né? Tipo, aqui é o máximo, assim, né? Ainda tá longe ainda de gravar essa parte e tudo mais, né? Mas, assim, esse é onde eu quero que meus alunos consigam chegar, né? De pegar, tipo, uma harmonia de jazz e conseguir lidar com isso, né? Fazer os fraseados, analisar e tudo mais. Aí aqui também entra os modos, tipo, da harmônica, da melódica, essas coisas que já são mais pra frente. Aí nesse primeiro, aí
em cada um deles eu tenho o que eu chamo de TFIP, que é teoria, ferramentas, improvisação e percepção. Então eu dou tipo assim, por mais que eu separo em resultados, né? Eu separo em resultados, e aí, tipo, em cada um desses resultados eu boto os pontos que eu acho que precisa para passar. Então, por exemplo, para o cara conseguir improvisar em qualquer tonalidade, maior ou menor, pelo braço inteiro usando a escala maior ou a menor, né? E a menor harmônica quando rola a dominante lá, é, tipo assim, para ele conseguir qual que é a teoria que ele precisa. Então eu começo por aí. Aí eu explico o que são os intervalos, explico as formações de acordes, explico as escalas, enfim, eu explico essa parte toda. A campo harmônico maior, dominante, subdominante, campo harmônico menor, né? Eu explico mais ou menos até campo harmônico menor. Aí eu vou para as ferramentas, que vai entrar aqui nesse caso, eu falo sobre acordes, arpejos e escalas. Escala maior, menor, menor harmônica, né? Para quando acontece a dominante do menor. Os arpejos que a gente encontra nessas escalas, então arpejo maior com sétima maior com sétima menor com sétima menor, meio diminuto. E os drops, os acordes, né? O drop 2 e o drop 3, né? Em tétrades, né? E o caged também, né? Que é a parte de ferramentas. Aí chegou a parte de improvisação, que é a parte de, vamos lá, vamos usar isso aí para fazer música. E depois percepção, que é a parte do cara, tipo, eu acho que depois que ele passou por toda essa parte aí de teoria, de saber na teoria, de saber na prática, de improvisar, eu acho muito fácil dele conseguir perceber. Então aí entra um pouco de solfejo, que eu acho que é importante, tirar a música de ouvido, analisar, pelo menos nessa parte é mais de leve, mas começar a fazer umas análises mais simples, né? Então, eu acho essa sequência, assim, eu acho massa, né? De, tipo, Bom o demais. cara, o cara aprender, tipo, a teoria e entender o que ele vai fazer com isso, né? Depois ele ir lá para a prática, né? Aprender as ferramentas, começar a improvisar. Eu dou uma separada, né? Mas no final eu separo, mas não separo, porque, tipo, aqui no segundo grau vai ter outro TFP, né? Vai ter outra teoria, vai ter outra. Então, tipo, eu separo por blocos, né? Tipo, se esse é o foco, então vamos aprender o que a gente vai fazer, o que é na teoria, vamos começar a pegar as ferramentas para isso, pôr a prática e começar a perceber. É sempre essa lógica que eu Muito uso, massa, assim. mano. E aí eu acho que tem que ser de certa forma assim, né? Agora, a teoria e a prática podem com certeza. Eu até falo no curso, às vezes o cara tá. A parte de aprender escala é uma parte que ele pode fazer junto com a teoria, entendeu? Não vai atrapalhar ele. A improvisação eu já acho que tem que ser um pouco mais depois para o cara entender, tipo, por exemplo, o que é um tom, né? Vou usar, sei lá, a escala maior ou a penta. Tipo, o cara tem que saber, tipo, pelo menos olhar uma música e reconhecer qual tom que tá, assim, para conseguir fazer, né? Então, eu acho que algumas coisas podem ser mais juntas, algumas coisas eu gosto mais de deixar para trás, para depois, para ficar mais fácil, né? Então, que varia um pouquinho nisso. Mas legal, acho que já dá para o cara que está assistindo isso aqui já tem uma noção aí do que tem que fazer, né? Coisa pra caramba, mano. Bom demais. Coisa pra caramba. Então, ó, agora sim, para resumir. Então, o cara, o que ele tem que estudar? Eu acho que ele tem que estudar, como a gente falou, buscando chegar no No objetivo dele, objetivo traçar dele. um objetivo e atrás de um professor que vai ajudar nele. E o foco é direto no ponto que ele quer, né? No É, objetivo que ele quer. Que pode ser estilos, pode ser improvisação, composição, enfim, depende aí Mas tem que saber responder, né? O que ele sim. quer com a música. Como que ele organiza isso diariamente, né? Eu acho que a gente deu aí dois métodos, né? O método do André está bem mais relacionado aí com desafios diários e um desafio mensal, mais ou menos pode dizer que é isso, né? Eu falei já, no meu caso, eu já falei mais sobre você dividir o tempo em dois pedaços, que eu falo sobre um que você ainda não sabe que é aprender, e o outro que você sabe que é evoluir, né? Então vai depender aí também, mas os dois, a ideia é ter o diário, né? E ter clareza do que você faz, né? E para Uhum. evitar a procrastinação, eu acho que a própria organização já ajuda, né? Você tem aquele objetivo, né? Tipo, hoje eu quero fazer isso. E aí aquele lance que você falou, não consegui dormir até que eu estudava, porque eu queria fazer aquilo aquele dia. Então, se você sabe o que tem a Exatamente. clareza do que você quer fazer no dia, você tende a não procrastinar, né? E outra coisa que eu acho que ajuda muito é, às vezes, lembrar o porquê que a gente está, que foi um pouco daí que a gente falou, né? O porquê que a gente está É, nessa, né? O que sim. fez a gente querer ser Deixar isso músico, sempre né? quente na nossa mente, né? Sim, sim. Onde a gente quer chegar e Total. o que fez a gente começar, né? Eu acho que essas coisas ajudam bastante.
Total. Beleza, André? Eu acho É isso aí, que mano. deu pra matar. Demorou. É nóis. Muito Então tá. obrigado, viu? Foi uma honra aí, mano. De novo, tamo Pô, junto. bicho, eu que agradeço. Vamos gravar vários aí. Eu acho muito massa esse Demorou. modelo assim de bate-papo, né? Não é uma aula, É porque leve, uma né? aula é massa. Uma aula é massa. Você sentar, gravar assim e falar, não, hoje eu vou te ensinar como organizar seu estudo. Mas, bicho, você conversar assim, eu acho que dá muito mais insight. A gente tem muito mais insight, assim, né? Sim. É muito Eu, massa, mano. tipo. E outra, formas diferentes, né? Pô, sensacional. Bom Obrigado, demais, mano. mano. Obrigado por Eu que participar, agradeço. bicho. Eu que agradeço. Até Tamo mais, junto. galera. Obrigadão aí por quem assistiu. E Valeu, até mais, galera. mano. Até mais, mano. Valeu, valeu. Até mais.